Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Contraponto, aqui na televisão independente de Moçambique. Vamos falar de um tema importante no nosso país. Concretamente, vamos falar do diálogo político tendente à paz. Vamos analisar os efeitos do encontro entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Encontro esse que teve lugar no último domingo na Gorongosa, surpreendendo a muitos moçambicanos, pois muitos não contavam com essa iniciativa do Presidente da República e do líder da Renamo de se encontrarem em plena Serra da Gorongosa. No programa de hoje, conto já aqui com a presença de dois analistas, dois convidados que habitualmente têm vindo aqui ao programa Contraponto. São eles Simão Nham, aqui à minha direita, e Julião Nkumbane, que comigo vão nos ajudar a perceber qual é o impacto, o alcance deste encontro que teve lugar no último domingo para o alcance da paz efetiva no nosso país. O estimado telespectador que está aí em casa também será convidado a participar em tempo oportuno através da nossa linha telefónica. Então vamos à peça de lançamento deste nosso debate aqui, percebendo um pouco o que foi esse encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Num comunicado distribuído no final da tarde deste domingo pelo Gabinete de Imprensa da Presidência da República, esta dá a conhecer que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, reuniram-se em Gorongosa. Segundo o mesmo comunicado que temos vindo a citar, os dois líderes discutiram e acordaram sobre os próximos passos no processo da paz, que esperam que seja concluído até finais do ano. A Presidência da República dá ainda a conhecer que Nyusi e Dhlakama acordaram que iriam manter o seu diálogo e acompanhar de perto o trabalho das duas comissões, visando um novo encontro em breve para preparar os passos finais. Este é o primeiro encontro entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama desde que iniciou a trégua sem prazo, anunciada no fim de maio, e que pôs fim às hostilidades entre as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e os homens armados da Renamo. A 25 de junho último, o presidente moçambicano anunciou a retirada das Forças de Defesa e Segurança de 9 posições que ocupavam na Serra da Gorongosa no âmbito dos confrontos com o braço armado da Renamo. Refira-se que as duas partes estão a preparar propostas dos instrumentos legais relativos à descentralização administrativa, depois de ter sido acordada a trégua e a agenda que os grupos de trabalho que negociam a paz definitiva. Muito bem, então foi este encontro entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo. Vamos então aqui à análise. Boa noite uma vez mais, Julião Nkumbane. Boa noite, Simão Nham. Dr. Julião, qual é a análise que faz deste encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo em plena Serra da Gorongosa? Bom, boa noite, Júnior. Boa noite, Simão. Boa noite, telespectadores da TIM. Obrigado pelo convite, Júnior, e toda a equipa aqui na TIM. Qual é o significado, ou como é que eu leio este encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo em plena Serra de Gorongosa? Bom, são os ventos da paz que estão a soprar em direção a Moçambique, finalmente. Eu acho que esta leitura que todos os moçambicanos estão a fazer sobre esta visita não esperada por muitos de nós, do Presidente da República à Serra da Gorongosa, e mais precisamente onde está entrincheirado o Afonso Dhlakama. Isto mostra para mim que, afinal, não existem razões bastantes para o nosso compatriota Afonso Dhlakama estar na Serra da Gorongosa durante este tempo todo. Ou seja, que para mim significa que ele nem da beira deveria ter saído para ir aparecer onde está. Porque a vontade manifesta pelo chefe do Estado, a quando da sua investidura no cargo de Presidente da República de Moçambique, é esta de que os moçambicanos não precisam de estar a brigar uns com os outros por causa de diferenças políticas. E esta ida dele a Gorongosa é uma manifestação inequívoca de que ele quer dizer o que disse
no ato da sua investidura no cargo de Presidente da República de Moçambique, que não existe razão alguma para que os moçambicanos de facto estejam se batendo, e se aconteceu aquilo que aconteceu de ter que se mobilizar unidades das forças de defesa e segurança para estarem a perseguir homens armados que Afonso Dhlakama disse que comanda quando os primeiros ataques começaram a acontecer na Estrada Nacional número 1, aconteceu por falta de um entendimento que deveria ter sido conseguido no primeiro encontro, que foi mostrado na peça que passou agora aqui, nestas nossas telas. Eu penso que o significado deste encontro é que os moçambicanos podem viver em Moçambique em paz, podem conviver em paz, sem problemas uns com os outros. Não precisamos de recorrer ao uso da força para resolver diferendos políticos. É necessário que a RENAMO compreenda que, na situação em que se encontra na atualidade em Moçambique, não está legal, não pode possuir uma guarda privada armada, a qual recorre sempre que tem diferenças políticas a acertar com os seus compatriotas que vencem os pleitos eleitorais de forma recorrente em Moçambique. Eu acho que isso há de ser por causa da sua própria organização. Então, o Presidente da República, com esta visita para conversar com o Afonso Dhlakama sobre estes assuntos que estão a ocorrer agora, sobre a paz em Moçambique, paz efetiva, paz definitiva, paz duradoura, é uma demonstração clara de que, por parte do Presidente da República, não existe algum problema. E penso também que para o Afonso Dhlakama receber o chefe do Estado, naquelas condições em que o recebeu, no lugar onde está escondido, significa que ele também está interessado na paz. Ainda bem que é assim. Porque, não fosse o caso, eu penso que no lugar onde o Afonso Dhlakama está neste momento, devem existir condições especiais de segurança para ele próprio, que devem ter ditado que se organizassem um protocolo à margem do ordinário para ele poder receber o chefe de Estado naquelas condições. Mas tudo isto só quer dizer uma única coisa, que estamos todos interessados na paz, quer a RENAMO, quer a FRELIMO. E se chegamos, portanto, a FRELIMO que dirige o governo agora, e se chegamos a esta conclusão, e chegamos a estas imagens que nós estamos a ver agora sobre esta visita, então significa que finalmente compreendemos todos a importância de vivermos em paz. Portanto, eu leio isto como um sinal de que não há razão para haver desconfiança entre nós. Temos que saber sentar, conversar, saber sentar e conversar como estamos a fazer nas comissões. Eu até, depois que as unidades que estavam em posições em torno da Estrada da Gorongosa foram retiradas recentemente, na minha opinião, o líder da RENAMO até podia se movimentar livremente no país, mas como vimos o Presidente, através deste comunicado que nós vimos aqui, um extrato, imagem, significa que há passos que se vão seguir agora que vão fazer com que o Dhlakama desça da montanha para conviver conosco aqui. Então, o que acontece é isso. Não há razão nenhuma para nós estarmos aqui nos batendo uns aos outros. A leitura que eu faço é que estamos prestes a chegar a um entendimento definitivo sobre como podemos viver melhor nos próximos tempos. Simões, que leitura o doutor faz deste encontro entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, o Presidente da RENAMO, que se reuniram em plena Serra da Gorongosa? Muito obrigado, Alfredo Júnior. Obrigado ao meu colega do painel, o Dr. Kumbane, e ao telespectador da TIM. Já faz muito tempo que juntos não estamos juntos que já não me fazia presente aqui para debatermos. E eu, antes de mais nada, gostaria de recuar um pouco em termos de uma perspectiva histórica naquilo que é a questão da paz nesse território hoje conhecido como Moçambique. E se nós formos a recuar, por exemplo, cerca de até aos 50 anos para trás, até a década de 50, e ainda podemos recuar um pouco mais, notamos que esse território, Moçambique, em algum momento
foi sempre um país de muita descontinuidade em termos de estabilidade política. Primeiro foram as resistências de ocupação colonial, que foram sangrantes e violentas, e que em nenhum momento houve alguma negociação efetiva que, por exemplo, pudesse trazer a convivência entre o colonialismo português e o povo moçambicano, nesse caso. E fomos depois para uma guerra de descolonização. Depois das guerras de resistência, fomos para a guerra de descolonização, que durou há cerca de 10 anos, mas depois da independência não ficamos muito tempo, não é? É só apenas 12 anos e entramos numa guerra de destabilização, outros chamam de guerra civil, que levou-nos cerca de 16 anos. E desde as primeiras eleições, desde a quebra do Muro de Berlim, que Moçambique começa com um processo de democratização, tivemos também várias descontinuidades. Pode dizer que não foi com o alcance da independência nacional que a estabilidade política em Moçambique tinha que se estabelecer. Aliás, há quem diz que a guerra civil em Moçambique matou mais do que aquilo que teria sido os danos causados pelo colonialismo, em termos de números de mortes e vítimas mortais, e para além das pessoas que foram deslocadas. Isso quer dizer o quê? Infelizmente, nós não temos tido uma nação com grande diálogo, em que o diálogo pudesse nos levar a algumas soluções definitivas ou permanentes políticos. Fomos sempre um povo muito violento, que a nossa capacidade de negociação é muito superficial, não vai ao fundo, e que isso a longo prazo não é tão sustentável. Por que eu levanto esses pontos todos? É que essa guerra com a Renamo, nós já vamos ao terceiro presidente de uma república, da República de Moçambique, a tentar buscar uma paz efetiva. Dos 16 anos, o presidente Chissano sentou com o presidente da Renamo, nesse caso. Depois passamos para o presidente Armando Emílio Guebuza, e hoje é o presidente News, ainda na mesma jornada de busca de paz efetiva. E hoje assistimos a um novo modelo em que o Presidente da República foi ao encontro do líder da Renamo em plena Serra da Gorongosa, numa altura em que já se disse muitas vezes que o diálogo entre o Presidente da República, o frente a frente entre o Presidente da República e o líder da Renamo deveria acontecer ou em Maputo, capital do país, ou então numa capital provincial, apontando-se Manica. Exatamente. Chimoio ou Beira como um desses. É aí onde queria chegar, que a forma de resolução do conflito entre a Renamo nos últimos dois presidentes é muito diferente daquilo que é a abordagem atual do presidente Nyusi. Ele, depois da tomada de posse, assumiu e continuou com aquelas conferências e mediadores internacionais, conforme a Renamo queria, mas eventualmente tudo ficou parado. Disse que eu vou falar diretamente com o líder da Renamo, e dizia que eu falo com eles, e chegaram a uma conclusão de que poderiam cessar o fogo, e que tinha que ser trégua de uma semana, depois de um mês, depois de 30 dias, e agora temos uma trégua definitiva. Isso significa o quê? Que já existe confiança entre os dois. Então estou a imaginar que talvez possam se ligar em dias de aniversário de um do outro para se felicitarem, porque já tem uma forma de poderem dialogar. E isso já é bom. Esse, no ponto de vista político, na busca da paz, a confiança que se criou entre os dois fez com que o presidente Nyusi sentisse à vontade para poder se deslocar-se de Maputo, ou seja, onde for, para ir ao encontro do presidente da Renamo em Gorongosa, porque aí o elemento confiança conta. Contrário com aquilo que o meu colega aqui, o Kumbano, dizia que não havia necessidade dele sair da Beira. Certamente havia necessidade de ele sair da Beira, porque não confiava. Eu não sabia o que iria acontecer depois dos episódios que aconteceram quando ele esteve em tal sítio, na casa onde estava, onde depois a sua guarda foi coercivamente desarmada e ele ficou cercado, e eventualmente vimos que ele desapareceu. Então ele temia com a sua própria vida, porque foi vítima de vários atentados que ninguém conseguiu explicar. Não só ele. Nós lembramos muito bem que também os seus membros do primeiro secretário, acho que o primeiro secretário,
que foi o geral da Renamo, também foi vítima de baleamento. Então, a segurança e não saber de onde vinham as balas. Então, era necessário que, de certa maneira, para poder se alcançar esse encontro, essa confiança, o presidente Nyusi trabalhasse diretamente com ele, para que não haja alguém que possa dizer que, olha, as balas vêm da parte do governo, porque o próprio líder do país, nesse caso o presidente da República, já fala diretamente com porque até os oportunistas podiam ter se aproveitado muito bem dessa situação, porque entre os dois não existia confiança. Voltando ao diálogo propriamente dito, após este encontro não foram escapelizados muitos aspectos daquilo que foi realmente a conversa entre o Presidente da República e o líder da Renamo. Apenas um comunicado de 3 parágrafos, no parágrafo do meio, diz que os dois líderes discutiram e acordaram sobre os próximos passos no processo de paz, que esperam que seja concluído até finais do ano. Com este andar, acredita que chegaremos até final do ano com uma paz efetiva no nosso país? Eu não sei se será paz efetiva. Eu não acredito que será paz efetiva, porque conforme eu disse, eu sempre costumo dizer que a Renamo usou-se da deficiência na gestão eleitoral, porque nós temos que admitir que existe uma deficiência. A credibilidade que as eleições deviam merecer não tem. Eles poderão ter perdido as eleições de facto, mas porque há falta de credibilidade naquela instituição, usam isso como um protesto para levantar, para dispararem, não é? Então, deixa-me terminar esse ponto, Alfredo Júnior. Então, é muito complicado dizer que até o final do ano nós teremos paz efetiva. Acho que a partir do final do ano estaremos a construir bases para uma paz efetiva, mas não é até o final do ano. Teremos o calar as armas. O problema de Moçambique pode continuar, ok? Porque o que está a acontecer aqui não é a Renamo que condiciona a paz. A Renamo pode deixar de existir, mas se problemas do fundo dentro do país não forem resolvidos, nós continuaremos sem essa paz efetiva. Porque estamos a falar da questão de exclusão, estamos a falar da questão de desemprego, estamos a falar da questão da funcionalidade e eficácia da função pública. São esses elementos, alguns desses elementos, que nos trazem o conflito que nós precisamos para dizermos que temos uma paz efetiva em Moçambique. Então, essa seria uma plataforma que se cria para se alcançar a longo termo a paz efetiva. Mas nós temos que ser muito coerentes e determinantes a partir de dezembro para frente. Muito bem, vamos ouvir aqui a opinião do Julião Kumbane em torno desta questão em que os dois líderes acordaram sobre os próximos passos no processo de paz, que esperam que seja concluído até finais do ano. Acredita que até finais do ano teremos a paz efetiva no país? Bom, eu quero responder esta pergunta diretamente, mas eu quero guardar a resposta para um bocadinho adiante do comentário que eu quero fazer, ou gostaria de fazer, sobre o que eu acabo de ouvir do meu par de painel, o Dr. Nhame. É assim, eu acho que é preciso que todos nós moçambicanos estejamos claros de uma coisa. Estivemos 16 anos metidos num conflito, ao qual entramos instigados, de fora. Depois da independência, nós estivemos aqui, como dizia o Dr. Nhame, 2 anos, mais ou menos 2 anos. Mas, na verdade, até é preciso dizermos uma verdade, que o Dr. Nhame já mencionou. Este país nunca esteve em paz efetiva como país. Antes era um território colonial, mas também nessa altura não esteve em paz efetiva. Nós nunca vivemos realmente em paz neste território, que se chama Moçambique. Paz efetiva nunca tivemos. Porque havia guerras antes da colonização, havia guerras de conquista de terras, guerras tribais, tínhamos isso. Depois apareceu a divisão da África pelas potências coloniais europeias, onde surge Moçambique com as fronteiras que tem atualmente. Portugal nunca esteve em paz com as potências coloniais vizinhas, com a Rodésia, com a África do Sul. Foi preciso arranjos. Havia sempre acordos lá na metrópole, porque os ingleses queriam acesso ao mar através de Moçambique. Portanto, aqui nunca houve, de facto, paz efetiva. Mas depois que nós conquistamos a independência, através da guerrilha que foi movida pela Frelimo, que é uma união de moçambicanos. Foram 3 movimentos nacionalistas que se uniram para formar a Frelimo, com a qual todos os moçambicanos pró-independência, pró-liberdade, se identificavam naquela altura. É por isso que nós tivemos essa sorte de aqui em Moçambique, pelo menos temos uma só frente.
Angola tiveram os 3 movimentos, o FNLA, MPLA e a UNITA a lutarem pela independência de Angola, cada um à sua maneira. Aqui, no lugar de se lutar cada um à sua maneira, havia um movimento que é o DENAMO, havia outro, o MANO, que estava no norte, o NAMI, que estava aqui no centro. O DENAMO foi formado no centro, mas maioritariamente por pessoas do sul. Houve um entendimento de que é preciso nós nos unirmos. Formou-se uma frente, essa frente lutou pela independência de Moçambique e alcançamos a independência. Começaram a haver divisões no momento quando decidimos como é que nos devemos governar. Alguns achavam que a Frelimo tinha que, depois de conquistar a independência, chamar uma convenção nacional para dizer o seguinte: olha, nós lutamos pela independência nacional, vamos formar partidos e vamos concorrer para governar o país, numa democracia liberal já naquela altura. Mas a conjuntura não era favorável para isso. É o que os nossos libertadores viram. Então, acabou-se por pensar que era correto nós irmos por um partido único e fomos assim, e aí tivemos essas desavenças internas que foram aproveitadas de fora e criou-se este movimento que na altura até não tinha características nacionalistas. E agora tem características nacionalistas a partir do Acordo Geral de Paz de 1992. Muito bem. Voltado agora para o ponto da questão. Agora, esta discórdia que nós temos agora não é uma discórdia que tem a ver, na minha opinião, com toda essa história. Porque a discórdia que tinha a ver com toda essa história que eu aqui contei, nós terminamos em 1992, com o Acordo Geral de Paz. Deveria ter aí terminado esta discórdia toda. Devia ter terminado. Deveria ter terminado. Agora, por que não terminou? Esta é a questão que nós temos que fazer agora. Por que a discórdia não terminou? Nhamba evoca diferenças, assimetrias de desenvolvimento regional no país, etc, etc, etc. Só que, desta maneira como nós estamos a conduzir as coisas agora, que estamos em democracia, o que estamos a fazer é dificultar que essas assimetrias sejam eliminadas. Na verdade, porque tivemos um período de relativa paz, pode-se dizer agora que atualmente em Moçambique não temos tantas diferenças, que até eu não prefiro chamar assimetrias, mas tantas desigualdades de desenvolvimento regional, como tínhamos no tempo antes do fim da guerra, como tínhamos um bocadinho, 10 anos depois do fim da guerra. Essas diferenças de desenvolvimento regional que nós observamos no país estão-se a reduzir agora, porque há um esforço que ganhou ímpeto novo por causa desta democracia em que nós estamos agora. Podemos discutir os nossos problemas em paz. Portanto, não era necessário a Renamo voltar a pegar em armas por causa de um diferendo eleitoral para chegar a esta confusão. E agora, voltando à questão que eu coloquei, será desta vez que, de facto, vai-se atingir a paz efetiva, como os dois líderes discutiram e acordaram sobre os próximos passos neste processo de paz e que esperam concluir este processo até finais do ano. Olhando para aquilo que é o cenário, será possível concretizar este objetivo? Eu penso que existe espaço. Penso que existe espaço para se concretizar este objetivo agora. Porque depois começamos a brigar de novo. Esta briga que nós tivemos agora fez-nos perceber, finalmente, que não precisamos disto. Esta desconfiança que existe entre nós nem precisa de haver. Se havia dúvidas que o News quer paz, ou se havia dúvidas que Djakama também quer paz de alguma maneira, então este encontro entre os dois dissipou essas dúvidas. Pelo menos serve como um ponto de partida fundamental, porque é a única vez que confiança agora. Eu penso que existe, porque se não existisse, o Filipe Nyusi, presidente desta República, não teria escalado aquela serra para ir ver o Afonso Djakama onde ele foi ver. E se não existisse essa confiança, também o Afonso Djakama não teria permitido que esta visita que acontecesse lá na Serra. Se esta visita aconteceu, significa que há um entendimento, pelo menos nas conversas que vem tendo os dois, chegou-se a um entendimento em que nenhuma das partes acha que a outra lhe pode fazer mal. E mesmo no princípio, não havia sinais de que uma parte precisasse fazer mal a ninguém. Por isso mesmo é que, já no dia 9 de fevereiro, um pouco antes de completar-se um mês depois do presidente ter tomado posse, encontraram-se em Union Village. Não sei qual foi a necessidade, por causa da diferença, não, tem que governar 6 províncias, porque eu ganhei nas 6 províncias, quando isso está fora de Constituição. Não sei qual foi a necessidade de ter que chegar a este conflito em que nós chegamos, que teve que derramar sangue de irmãos nossos. Eu penso que não era necessário chegarmos aqui. Então, penso que há espaço para, neste período, de acordo com este comunicado que nós temos agora até dezembro, criar-se, como dizia o Dr. Nhamba, uma plataforma suficientemente boa
para nós caminharmos a partir daí para uma paz realmente efetiva na República de Moçambique. Muito bem, vamos talvez acompanhar, a não ser que o Nhame queira rebater aqui em 30 segundos apenas. Bom, o que eu queria dizer de facto o seguinte, olha, é louvável que o presidente Nyusi tenha ido para a Serra de Ngorongosa à busca da paz com o líder da RENAM, mas mais do que ele ter ido para lá, ele deixa uma lição para a função pública. Deixa a lição para os seus ministros, para os governadores, para os administradores, para os chefes do quarteirão, para os chefes do posto, para que cada um comece a observar no seio do espaço onde ele está a liderar, onde está a minha Ngorongosa para eu caminhar e resolver os meus problemas. Porque cada um desses tem a sua Ngorongosa, tem o seu problema por resolver, que vá ao encontro, que saiam dos seus gabinetes, da mesma maneira que o presidente Nyusi saiu da Ponta Vermelha, que saiu da presidência e caminhou fez todo o percurso até a Serra de Ngorongosa para ir dialogar com o líder da RENAM. Então, a pergunta que nós fazemos, porque nós sabemos que a maior parte desses conflitos é por falta dessa eficiência de liderança, de base, não é? Então, onde a função pública nos faz sentir ao povo. E quem faz isso não é o presidente da República, é o meu chefe do posto, que nem conheço quem é, está ali. Está sempre a receber dinheiro, no seu salário, mas não conheço o meu chefe do posto. O meu administrador, não conheço quem é, porque ele está sempre no gabinete. Então, acho que o presidente Nyusi está a dizer ao seu governo, a toda a estrutura do Estado, que, meus irmãos, vamos lá deixar de estar nos gabinetes, vamos ao encontro dos problemas e resolvemos-los a partir dali onde estão. Então, cada um dos funcionários públicos deve replicar esta... Tem que identificar esta forma de estar. Eu digo, tem que descobrir o seu Ngorongosa. Qual é o meu Ngorongosa? E ir lá ao encontro do seu Ngorongosa para resolver. Bem. Vamos ouvir a opinião de vários outros setores, das forças vivas da sociedade moçambicana. Começamos pelos partidos políticos. Vamos ver qual foi a reação do próprio partido Frelimo, o partido do Presidente da República, sobre esta ida de Filipe Jacinto Nyusi a Ngorongosa. Reagindo ao encontro havido no último domingo entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o Presidente da RENAM, Afonso Dhlakama, o Partido Frelimo diz estar claro que o objetivo de Nyusi, enquanto chefe de Estado, é devolver a estabilidade para o país. A Frelimo saúda e encoraja as iniciativas levadas a cabo pelo mais alto magistrado da nação moçambicana, o camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, que tem estado a liderar o país com uma governação virada para resultados concretos. E de forma pragmática, nós temos estado a sentir que o presidente tem liderado iniciativas que visam fazer do diálogo a única alternativa para a aproximação das divergências que minam ou podem minar, portanto, a convivência sã, tanto dos moçambicanos, a convivência pacífica dos moçambicanos. Porém, António Nikisse, porta-voz da maior força política do país, diz que esta reconhece que não é fácil, mas existe o essencial, a vontade de superar o problema. E estamos conscientes de que este é um processo muito complexo, mas com a sua determinação, o seu pragmatismo, o seu espírito de liderança inusitado, o camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi tem estado a demonstrar aos moçambicanos que o seu mandato inspira-se na vontade popular. Refere-se que o Presidente da República manteve este encontro com Afonso Dhlakama por iniciativa própria. Para além do Partido Frelimo, a União Europeia também saudou a iniciativa dos dois líderes, considerando-a um sinal para o alcance de uma paz efetiva no país. Muito bem, vamos ouvir também a opinião do líder ou presidente do MDM, David Simanco, a propósito deste encontro. Depois da trégua anunciada devido à tensão político-militar que se fez sentir um pouco por todo o país, este domingo o chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, escalou as matas da Ngorongosa para manter o encontro com o líder da RENAM, Afonso Dhlakama, para fortificar os diálogos que já vem mantendo telefonicamente na busca de soluções para uma paz efetiva.
Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, o encontro entre o chefe do Estado e o líder da RENAMO não passa de uma exclusão, impedindo, de certa forma, o povo decidir o futuro de Moçambique. Eu continuo a dizer que há imagens que nós tiramos para fotografia, para as pessoas apreciarem e as pessoas acreditarem que, de fato, há um encontro. Nós encorajamos que, de fato, as pessoas se reúnem, tanto mais que o MDM já havia dito em ocasiões anteriores que o chefe de Estado devia se deslocar a Gorongosa para se encontrar com o líder da RENAMO. Mas esta exclusão, esta ausência, portanto, nós teremos um acordo assinado entre duas figuras importantes da nossa nação, mas as duas figuras não transportam os 25 ou 26 milhões de moçambicanos nas suas costas. É preciso que os moçambicanos decidam sobre o seu futuro. Portanto, qualquer tipo de conversações pode naturalmente trazer calmia nas próximas eleições municipais. Dizermos ao mundo que Moçambique está em paz, dizer ao mundo que não há guerra e eleições sem o soar das armas. E já tivemos essa experiência em 2014, em que tivemos o calar das armas e as eleições ocorreram, as pessoas fizeram os elogios que, de fato, em Moçambique havia o processo cíclico das eleições. E depois desse processo continuamos a matar pessoas, continuamos a destruir a nossa economia, continuamos a criar situações em que os moçambicanos se transformam em refugiados. Então, essas situações todas, até hoje não há responsabilização. Os grandes atores da negligência da gestão eleitoral continuam a gerir o processo eleitoral. Portanto, esses processos todos têm que ser acautelados, têm que ser resolvidos para que, de fato, garantamos aquilo que nós queremos, uma coisa definitiva. Portanto, o que nós queremos é encorajar os moçambicanos a continuar a exigir o que é do seu direito, porque, afinal de contas, o processo de paz diz a todos os moçambicanos e não a duas formações políticas ou a duas pessoas. Simango vai mais longe ao afirmar que os órgãos eleitorais podem ser o fator de desestabilização no país. E, aliados à falta da inclusão, pode-se correr risco de criar colapsos para futuras gerações. Eu estava convencido que o presidente da Comissão Nacional de Eleições, o doutor de Estado, depois dessa situação de conflitos e de acusação direta e de provas concretas de que foram maus gestores, já deviam se ter demitido, mas estão lá. Portanto, significa que o sistema de negligência, o sistema de roubo ainda está instalado. Portanto, é preciso invertermos e que ter uma certa confiança para que os moçambicanos possam naturalmente. Portanto, o país precisa de combater a abstenção. O país precisa de motivar os moçambicanos a fazer a sua escolha de uma forma livre. O país precisa de esquecer que depois de cada ciclo eleitoral há um conflito armado. Portanto, nós queremos construir com prosperidade o nosso futuro, queremos viver a nossa vida, queremos passar como moçambicanos em todo o circuito, em toda a estrada, sem temer se vamos chegar bem ou não. Queremos acordar de manhã e saber que o nosso filho está a estudar, já voltou a casa, sem ser raptado. Portanto, essas situações todas passam pela estabilidade. O Moçambique tem todas as condições para criar estabilidade. O importante é que envolvamos a todos e evitemos que, de fato, haja colapsos para o futuro e comprometemos as futuras gerações. Muito bem, aqui ficou a opinião de dois representantes dos partidos políticos. Primeiro ouvimos o representante do partido Frelimo, porta-voz, e agora o presidente do partido MDM, dos partidos com assento parlamentar. O presidente do MDM aqui a criticar um pouco a bipolarização deste diálogo. Será por aí que este diálogo poderá não atingir aquilo que é o principal desejo dos moçambicanos, que é a paz no país? Bom, nós sempre temos dito que, por exemplo, comentando a questão da bipolarização do diálogo, na verdade nós precisamos todos de entender e perceber como é que podemos participar dentro do diálogo. E por que o diálogo está sendo levado desta forma? É que, na verdade, quem solicitou essa plataforma de diálogo, no princípio, foi a própria RENAMO. E das reivindicações, já temos dito isso, que a RENAMO colocou, o MDM na altura não quis aliar a oposição nesse caso, por exemplo, a questão de tomada de posse do Parlamento. Então, aqui é essencialmente o problema entre a RENAMO e o governo. E quem representa o governo nesse caso é o
presidente Nunes, em nome do Partido Frelimo, que se fez eleger. Então, acho que tem que se esperar até que as decisões desse grupo político, que é a Renamo, que serão tomadas consensualmente, talvez como proposta com o Presidente da República, quando forem já ao Parlamento, poderão ser debatidos e ele aí, nessa altura, pode, de facto, dizer que sim, isso nós não concordamos, tem que ser dessa maneira. A inclusão pode ser por essa via. A partir dessa via, a discussão dos documentos finais no Parlamento moçambicano. E temos que perceber também que o esforço que está sendo feito agora não é necessariamente para resolver os problemas do moçambicano definitivamente. É a criação de bases para que todos nós possamos participar na resolução dos problemas desse país. Então não há nenhuma exclusão. Aqui está-se a resolver uma crise. Porque quando se chega à violência, é crise. E quando está-se numa crise, tem que se adotar formas, talvez radicais, para sairmos dessa crise e depois criar-se uma forma para reconciliação, engajamento e para que toda a gente possa depois participar. Então, dessa maneira, quando há armas, com a Renamo, quando há guerra sangrenta que dentro do país, não vamos querer trazer uma força ou a sociedade civil dizer, vamos falar, mas não há exclusão. Quem é líder tem que dizer, olha, agora eu vou liderar o processo, calem-se, agora, depois de tudo, traz as pessoas, e depois como é que nós podemos coletivamente resolver isso aí? Aí toda a gente poderá participar com as suas ideias. Aliás, dentro de tudo isto, uma das formas que eu acho que fará com que toda a gente possa participar é a questão da descentralização, como resolução desse partido, dessa forma, dessa percepção de exclusão. Por exemplo, quando nós formos, se formos permitido ou se acordar que haverá eleições provinciais, quem se sentia excluído porque não podia construir um partido maior para conquistar o Moçambique todo, já pode participar na base... A inclusão estará aí. A inclusão estará ali. Então esse será um processo de resolução do conflito. Vamos ouvir aqui a opinião do Julião Comando a propósito destas queixas de exclusão, do facto de este diálogo estar a ser bipolarizado. Qual é a sua opinião em torno disto? É a seguinte, o depoimento que acabamos de ver aqui do presidente do MDM, para mim não passa de uma falácia do tipo apelo à emoção, que é evocar, por exemplo, esta questão de exclusão, que é uma exclusão que é falsa, porque se for o Davis Mango, ele está em contato com o Presidente da República e ele é informado pelo Presidente da República de forma direta qual é o conteúdo da conversa entre o Presidente da República e o líder da Renamo. Portanto, ele sabe o que é que está a ser discutido e eu penso que todos os moçambicanos sabem o que está a ser discutido. Está a ser discutido o assunto da paz. Por que está a parecer haver exclusão? E por que eu acho que esta coisa de que há exclusão neste processo é uma falácia? Porque... Dr. Julião, peço que assegure o seu fio de pensamento. Os meus colegas já abriram a linha telefónica e tenho a participação já do primeiro telespectador. Nós também vamos fazer aqui a nossa inclusão neste processo, permitindo que outros moçambicanos opinem a propósito deste processo. Tenho a participação do Sr. Nelson Costa, de Xaxai. Boa noite, Sr. Nelson. A sua opinião a propósito do tema que estamos aqui a discutir. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Estamos a ouvi-lo. A sua contribuição. Sim, boa noite para os painéis aí, boa noite de Moçambique e boa noite de TVM. Eu gostei muito de presidente estar em Gorongosa e gostei muito de segurança da Renamo porque não sabotou nada. E gostaria muito, tanto faz as forças de Frelimo também, saber aquela caminhada de as forças da Renamo que fez, porque aí explicou grande confiança. Se fosse cada vez o presidente da Renamo foi ao presidente da República, que enquanto estava no Madrid, de ser sabotado, mas da Renamo fez grande exemplo em Moçambique para as forças que não sabotou nada. E queria que Moçambique seja sempre assim. Queria que também a nossa polícia aprender bem que a segurança é aquele, porque nunca os forças da Renamo não fez nada mais. Grande força para isso e gostei muito. Parabéns, Moçambique. Obrigado, tchau. Obrigado, Sr. Nelson Costa. Retomando a palavra. Então, retomando a palavra, eu dizia que é falsa esta coisa de que há exclusão. Porque há assuntos específicos que precisam de ser resolvidos entre a Renamo e o governo.
O primeiro desses aspectos é que a RENAM tem homens armados. A MDM não tem homens armados. Estaria a participar nas conversações sobre como desarmar a RENAM se o MDM não está armado. Como? Para dar que opinião? Este assunto pode ser resolvido entre a RENAM e o governo. Como desarmar os homens da RENAM que ficaram por desarmar a quando da implementação do Acordo Geral de Paz, que foi uma coisa errada nesse tempo, que deveria ter sido resolvida ao longo do mandato dos dois mandatos do presidente Chissaro e não foi possível resolver, e ninguém sabe explicar, senão os dois líderes, o Afonso Dhlakama e o próprio ex-presidente Joaquim Chissaro, é que podem explicar aos moçambicanos porque que não desarmaram esses homens nessa altura. Portanto, esse é um aspecto que persiste até agora e precisa ser resolvido, porque a paz efetiva só pode resultar de a gente ter todos os partidos políticos sem armas. É uma das condições necessárias. Portanto, este assunto só é específico com a RENAM. É preciso conversar particularmente com a RENAM sobre este assunto. E segundo, as eleições de 2014 geraram um novo diferente. Para além de a RENAM estar armada, ilegalmente neste momento tem uma guarda privada armada, que já é ilegal há muito tempo. Teve esta ideia de que é preciso que as eleições, como consequência das eleições de 2014, a RENAM governe as províncias onde obteve maioria de votos. Isso não está contemplado na Constituição. Isto é um assunto específico que foi levantado pela RENAM, que precisa de ser discutido só com a RENAM. Então, o MDM vai fazer o que lá? Então, eu penso que depois de se resolverem estes problemas, que já estão a ser resolvidos nas duas comissões... Podemos dar a oportunidade ao Sr. Carmona, que nos liga da Beira. Boa noite, Sr. Carmona. Boa noite, Sr. Carmona. Boa noite, Ernesto, seu painel aí. Sim, o seu comentário em torno deste tema. O que eu queria dizer, dar mais força, sobretudo a vontade que ambas as partes, nesse caso, estão tendo, que é do Sua Excelência o Presidente Jacinto Nunes e o Presidente da RENAM, Afonso Dhlakama. De facto, como trata-se de questões militares, eu estou seguro que é preferível que o governo e a própria RENAM, sobretudo a ala militar da RENAM, resolvam essa questão. Porque eu estou em crer que depois de se resolver essa questão entre o Presidente da República e o líder da RENAM, esse assunto passará, no entender, pelo Parlamento. E ali sim, o MDM está representado lá no Parlamento e poderá ter a sua opinião nessa altura de se envolver no caso. Porque eu, sem crer que eles os dois poderão chegar a um consenso, e porque, de que eu saiba, a República de Moçambique é uma república que tem a sua Constituição, e que essa Constituição é que, no meu entender, chancela tudo aquilo que são as leis que fazem com que esse país avance. Tudo que a gente podemos debater, entre aspas, nos bastidores, passa, no fim, pelo Parlamento. E lá estamos todos nós representados. É que nem um caçador vai caçar, depois vem apresentar, digamos que se é um filho de uma casa foi caçar, depois vem apresentar ao pai, cacei esse animal. Nesse caso, o nosso pai é o Parlamento. E lá toda a força poderá, essa é a minha singela opinião que eu tenho. Muito obrigado, São Júnior. Obrigado, Sr. Carmona, por esta... Mas vamos completar aqui depois. Exato. Portanto, há de haver espaço para o MDM e todas as outras forças vivas da sociedade participarem neste processo. Mas é preciso, primeiro, que a RENAM e o governo se entendam sobre como desarmar os homens, que a RENAM continua com eles armados, ilegalmente já, ok? E depois, como resolver este diferendo que saiu das eleições. Por isso mesmo é que só foram formadas duas comissões. Agora, no âmbito deste novo modelo de diálogo, uma para discutir a descentralização dos órgãos da administração do Estado e a outra para discutir a questão da integração dos homens armados da RENAM nas Forças de Defesa e Segurança ou a sua reintegração na sociedade. Portanto, depois desses problemas serem resolvidos, e eu acho que as recomendações que vão sair dessas comissões hão de ser canalizadas para a Assembleia da República. E nessa altura há espaço para o MDM dar a sua opinião sobre isso. E mais, todas as outras forças vivas da sociedade hão de dar a sua opinião, sobretudo sobre esta questão de descentralização. A questão dos homens armados é muito específica, não só, não há mais ninguém. Eu estou muito preocupado com a Assembleia da República, ok? Porque, na verdade, nós, se tivéssemos
um órgão de soberania como a Assembleia da República que representa os interesses do povo moçambicano, há muita coisa que não devia ter acontecido. Concordo. Por exemplo, a iniciativa da descentralização não precisava de chegar a tiros para ter se discutido no Podia Parlamento. ter sido muito antes. Podia ter sido parte já há muito tempo. A qualidade do nosso legislador, os nossos parlamentares, é por isso que eu dizia que eu acho que tinha que existir uma eleição direta onde a pessoa é responsabilizada quando não faz o que deve fazer. Porque o que acontece? O nosso deputado não usa as suas faculdades intelectuais para defender racionalmente os interesses do povo que o representa. Ele cai no parlamento a reboque do partido, não porque o povo o quer, está aqui. E acaba defendendo as pessoas a disciplina partidária. O eleitor que vota não conhece o Júnior, mas já ouvi dizer que o Júnior é deputado. É deputado, sim. Como ele que chegou lá, não sabe. Os interesses que o Júnior representa em Moçambique, na Assembleia da República, não são necessariamente os interesses do povo, mas sim os interesses do partido que o fez eleger a Assembleia da República. Muito é bem. daí que eu estou muito mesmo preocupado. Vamos atender o senhor Noé, que nos liga da Beira, será o último telespectador antes de irmos a intervalo dentro de instantes. Boa noite, senhor Noé, o seu contributo? Sim, eu é de louvar a iniciativa do presidente que lhe fez de sair da cidade para a Feira da Gorongosa para buscar com o líder da Renamo. Isso mostra o espírito do amor de um ao outro e é um sinal de paz duradoura para o nosso país. Obrigado, Sr. Noé, por essa sua contribuição. Finalizando, para irmos ao intervalo. Sim, o outro ponto é a questão, remeter de novo a questão do vítima. A exclusão de que estamos a falar, na verdade, não é a exclusão nesse processo do diálogo, é a exclusão do povo na participação social, econômica e política que nos últimos anos estamos a sentir. Entretanto, a exclusão está dentro das políticas, a qualidade das políticas que nós elaboramos, como é que eles podem se tornar inclusivas. Por exemplo, eu dizia antes que há sítios onde o Estado não se faz sentir. Há pessoas que hoje ainda vivem sem um BI, que nasce, não tem um hospital, não tem um posto médico, não tem vias de acesso. Mas isso depende do país. Este processo de integração de toda a sociedade para viver bem neste país, depende deste país estar em paz. Esse processo de inclusão vai ser muito difícil. Exatamente. É por isso que é um processo. A paz tem que ser o acesso. Quem se sente excluído é que, de facto, há um déficit. Não vamos necessariamente culpar a paz, porque já tivemos alguns anitos em que a paz esteve, mesmo não sei, tenha sido efetivo, mas se nós tivéssemos sido muito coerentes nas políticas públicas, nós teríamos sido um país diferente hoje em Moçambique. A nossa decisão e a qualidade da implementação das nossas políticas públicas deixa muito a desejar. A qualidade da nossa educação, por exemplo, de lá, quando não tínhamos infraestruturas, nós que estudamos embaixo da árvore, foi muito mais melhor. Nós não temos um aluno que sabe ler e escrever na primeira e segunda classe, é um processo de exclusão. Então nós não podemos pensar na exclusão simplesmente no diálogo e na política, temos que ver como é que... Na sua globalidade. Vamos atender o Sr. Gildo, que nos liga de Maputo. Eu tinha dito que era o último telespectador nessa primeira parte, mas vamos permitir que o Sr. Gildo, já que está em linha, também faça o seu contributo, depois vamos ao intervalo. Boa noite, Sr. Gildo. Sim, boa noite. Sim, qual é o seu comentário, o contributo que tem em relação ao tema que estamos aqui a analisar? Sim, para dizer que saúdo o encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo. Isto já é global, é muito bom. Faz-nos entender que, de facto, estamos a caminhar para uma paz. Só que também não concordo muito quando, por exemplo, o MDM diz que há exclusão, porque este problema, se fomos a ver desde 2014, acho 2013 ou 2014, quando o Partido Renamo boicotou as eleições municipais, o MDM avançou para dizer que era um problema que não lhe fazia parte. E lembro ainda que o MDM avançava dizendo que é um problema dos beligerantes. Agora é o período dos beligerantes conversarem, entenderem para ultrapassar aquilo que os diverge. Então, eles se achando não beligerantes, e um partido se viu como
eles sempre defendem, querem fazer parte de uma negociação onde os militarizados estão a discutir. Então, eu acho um pouco complicado, né? Eles são civis, sempre se consideraram, e agora é a hora dos supostamente militares conversarem e eles também querem fazer parte. Desculpa, mas não concordo muito. Muito obrigado, Sr. Gildo, que nos ligou de Maputo. Vamos observar um brevíssimo intervalo. Voltamos já com mais temas aqui, mais assuntos para analisarmos em torno deste encontro entre o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, e o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que decorreu este encontro na Serra da Gorongosa. Então fico por aí que nós voltamos no piscar de olhos. Até já. Estamos de volta aqui ao programa Contraponto. Continuamos a falar do efeito deste encontro que ocorreu no último domingo entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, encontro este que teve lugar na Serra da Gorongosa. Um facto curioso é que este encontro ocorreu depois do Partido Frelimo, o Partido do Poder, ter realizado o seu comitê central aqui na cidade de Maputo, e aconteceu antes da realização do Congresso do Partido Frelimo, o 11º, que vai ter lugar em finais de setembro na Matola. Olhando para este ponto de análise, Filipe Nyusi, ao deslocar-se à Serra da Gorongosa, quererá marcar o seu terreno, preparando aquilo que é o seu posicionamento no que diz respeito a este diálogo junto dos seus camaradas no congresso que vai decorrer em finais de setembro aqui na Matola? Já ouvi muitas tentativas de associar a aproximação do Congresso da Frelimo com esta visita que o Presidente da República fez ao líder da Renamo na Serra de Gorongosa para discutir assuntos ligados à paz. Sabido que o Congresso da Frelimo, este tema também certamente será discutido. Será discutido, como foi discutido este tema um bocado agora na preparação do Comitê Central para a preparação ao Congresso. Então, eu penso que é forçada esta tentativa de ligar as duas agendas. O Presidente Filipe Nyusi, é preciso termos isto em conta. Ele é Presidente da República. Como isso, nessa qualidade ele é chefe do Estado, é comandante em chefe das Forças Armadas da República de Moçambique, das Forças de Defesa e Segurança da República de Moçambique, primeiro magistrado, etc, etc. Mas ele também é presidente do Partido Frelimo. A agenda que ele tem para os assuntos do Estado é uma. A agenda que ele tem para os assuntos do seu partido é outra. Então, essas agendas não estão ligadas uma com a outra. Na minha opinião, qualquer tentativa de ligar as duas agendas é forçada. Não passa de especulação. Não passa de especulação. Eu vou explicar. Eu entendo que o Partido Frelimo está no poder. Só terminar. É verdade que o Partido Frelimo está no poder, mas o Partido Frelimo está a governar este país com um programa que já foi oferecido ao povo moçambicano. E é este programa que dá ao chefe do Estado uma agenda diferente da sua agenda do partido. A agenda do partido, neste momento, em direção ao Congresso, a agenda do partido agora, em direção ao Congresso, é a elaboração de um novo programa para o próximo quinquênio, que será apresentado nas outras eleições. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entra em conflito com aquilo que é a agenda do partido para o presente mandato. Não entra em conflito. O presidente do partido não está prevista que o país observe uma situação indefinida no que diz respeito à paz. Não. A Frelimo, como vimos o porta-voz agora, quer a paz efetiva em Moçambique. Portanto, esta agenda está a ser perseguida pelo chefe do Estado, porque é mandatado pela Frelimo para fazer isso. Porque temos que lembrar que ele é chefe do Estado, candidato pela Frelimo e agora assumiu as funções de chefe de Estado. Portanto, ele tem este mandato de ter que fazer o país ficar em paz efetiva, para que todos nós possamos viver bem neste país. E ele está a perseguir essa agenda. Portanto, a sua ida a Gorongosa tem a ver exatamente com a agenda da paz, não com a agenda do Congresso. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é exatamente isto, é que o chefe do Estado foi a Gorongosa
Não porque o Congresso da Frelimo está a se aproximar e ele quer utilizar esse espaço para usar, mas simplesmente porque ele está a perseguir a agenda de paz. Certamente que a agenda para ir a Gorongosa foi feita independentemente de aproximação ou não do Congresso da Frelimo. O cargo de direção do Presidente da República, o Presidente da Frelimo, é um cargo de prestígio. E eu quero acreditar que as pessoas que apoiaram a sua candidatura ao cargo do Presidente da Frelimo, primeiro e depois eventual ao cargo do Presidente da República, têm expectativa sobre o seu desempenho. E são esses que renovam o seu mandato. Ele tem um bom desempenho. Então, o Presidente da República, na verdade, já antes, se quisesse renovar o seu mandato, devia já ter correspondido às expectativas das pessoas que apoiam a sua candidatura, primeiro dentro do próprio partido, que são eles que indicam quem vai a candidato. Então, para dizer que agora aproximando-se ao Congresso, faz muito mais sentido o Presidente da República ter que ser um pouco mais inovador. De maneiras que, de facto, porque, olha, nós não podemos confiar em alguém para ser presidente e que é muito criativo. O Presidente da República está sendo muito criativo, que é bom. É tal que está a ganhar não só a credibilidade das pessoas com os quais, do partido pelo qual se fez eleger, está a ganhar a credibilidade do povo moçambicano todo, mesmo aqueles que não votaram nele. Então, isso para mim, acho que aproximando-se, no momento em que o partido tem que refletir em que ponto estamos, o nosso mandatário para dirigir os interesses do povo moçambicano através do Partido Frelimo no governo, está a fazer bem ou não? Acho que esse é o momento de dizer que, olha, tive momentos de dificuldades, estava a começar, mas agora para cá estou muito bem assente e tenho que demonstrar pelas obras. Então faz sentido que quando ele for examinado lá dentro do comitê... Esta ação toda que ocorre agora vai permitir que o Presidente... Pode permitir, porque, por exemplo, muitos que nós cantamos ou cantavam durante a campanha, Nhus, eu confio em si, porque sabiam de antemão que, mas quem é Nhus? Então, dentro dos comunicólogos da campanha eleitoral, criaram a palavra confiança para poder ligar essa confiança com o eleitorado. Mas nos primeiros anos, nos primeiros meses do seu governo, ele ainda carecia dessa legitimidade para governar. E a sua criatividade, nesse momento, já ele consolida o poder, conforme dizíamos antes, consolida o poder, não só no Partido Frelimo, mas também é visto de facto como presidente pelo todo o povo moçambicano. Então, a criatividade que ele tem na resolução dos problemas do país, não só na questão do encontro com o líder da Renamo, as visitas, como ele tem feito aos ministérios, como ele tem atuado e como a moderação da linguagem quando está nos comícios populares, realmente vê-se que o Nhus é presidenciável e que se eu fosse membro do Comitê Central, renovava o mandato desse jovem como candidato. Então, em termos de... Eu digo isso por quê? Porque já de facto não é uma peça no qual eu duvido se vai conseguir ou não. Já sei qual é o seu potencial para implementar a ação da agenda que nós temos. Então isso conta muito a favor do presidente Nhus, porque esse Congresso tem a prerrogativa de renovar o seu mandato, assim como de anulá-lo para o próximo mandato. Correto. Então, para mim, ele está em melhor posição de ser reeleito como candidato às próximas eleições. Ele, como um ser emocional, deve estar a fazer tudo isso para poder ser reeleito. Eu não nego esta hipótese que o doutor Nham está a colocar. É verdade que no desempenho, na execução da agenda de chefia do Estado, que o presidente Nhus está, neste momento, a executar para este mandato, na execução desta agenda, ele está a mostrar as suas qualidades de liderança. Exatamente. E estas qualidades de liderança podem fazer com que ele seja preferido de novo pelo seu partido para se candidatar para mais um mandato. Pode. Agora, o que eu acho que é muito especulativo mesmo e bastante discutível é dizer-se que não. O presidente Nhus foi agora a Gorongosa porque está se aproximar do Congresso da Frelimo. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem. Porque a agenda do chefe do Estado, como chefe do Estado, já foi definida há muito tempo. Mas esta pelo programa, o seu posicionamento. A execução desta agenda presente, como eu disse agora há pouco tempo, a execução desta agenda, a forma como ele executa esta agenda, por exemplo, a busca da paz e tudo mais,
é claro que reforça ou não a sua aceitação, reforça ou não, dependendo da forma como está executado para os membros e militantes da Frelimo, para os órgãos da Frelimo que têm que dar mais um mandato, se for o caso. É verdade que a forma como está executado este mandato serve como indicador de se podemos confiar nele de novo ou não. Muito bem, vamos atender o Sr. Nelson, que nos liga de Tete. Boa noite, Sr. Nelson. Seu comentário. Então, estamos ouvindo o seu comentário, Sr. Nelson. Sim, Nelson Ramos, sim, senhor. Há duas coisas aí. Sim, é que o presidente Nhus Olha, Sr. Nelson, vamos pedir para primeiro baixar o volume do seu receptor aí em casa. Baixe o volume do seu receptor. E ouça pelo telefone e depois podemos continuar a conversar. Já está, Sr. Nelson? Já está. Muito bem, então vamos continuar. A sua opinião. Sim, o presidente Nhus fez uma coisa muito interessante. Sim, fez uma coisa muito interessante. Ele foi uma boa pessoa e nós estamos a contar com ele. E então, o que tem que acontecer aqui? E o presidente da Câmara saber que ele tirou todos os poderes do presidente da República, foi até lá. E para nós é uma honra, como moçambicanos. Nós estamos muito satisfeitos com o presidente Nhus. Obrigado, Sr. Nelson, a mostrar a sua satisfação pelos esforços que estão a ser empreendidos pelo presidente Nhus para o alcance da paz do país. Sim, Nhama. Sim, o que eu queria dizer, na verdade, é que nós estamos aqui a falar sobre a paz efetiva. Eu tenho medo. O meu medo é, na verdade, na falta de transformação do partido Renamo. Não quero usar a palavra egoísmo da parte do líder da Renamo, nesse caso, que ele não está a forjar uma nova liderança capazes de assumir o partido e de mostrarem-se capazes de irem para frente sem ele. Porque essa falta de transformação faz com que a capacidade de diálogo, de facto, de liderança, que deve estar muito dentro da transversalidade dentro do partido, fique fraco. E isso não é bom para um Estado democrático. Então, um dos aspectos, de facto, que minam o progresso, porque nós não queremos ter um partido totalmente dominante, porque de como as coisas estão hoje, sem o Afonso da Gama, se ele decidir que agora vou à reforma, vocês se orientem, não sabemos de facto como que a Renamo fica sem a Gama. E fica totalmente fragilizado na minha perspectiva, porque a Renamo é a Gama, e o voto para a Renamo reflete diretamente a pessoa do seu líder, do seu presidente, Afonso da Gama. Então, isso não é bom para a democracia. E quando nós temos um partido totalmente dominante, nas condições em que, por exemplo, agora estamos, para uma democracia não é bom. Então, falando da paz efetiva e essa plataforma que está a se criar, acho que a Renamo também deve criar uma transformação dentro do seu próprio partido e criar uma capacidade endógena de se dirigir sem o Afonso da Gama e ter pessoas que são capazes de ir para além das armas para buscarem consensos nacionais. Muito bem, vamos... Algo que até agora não está a acontecer. Vamos atender o Sr. Natalino, que nos liga da Beira, capital de Sofala. Curiosamente, é em Sofala onde está o Presidente da República. Boa noite, Sr. Natalino. O seu comentário. Boa noite. Primeiro, parabenizar o painel aí. E ao comentarista aí ao lado, o analista. Qual dos lados? O meu lado esquerdo ou o meu lado direito? O lado esquerdo. Muito bem. Então, é para dizer, para parabenizar o presidente, né? Pelo gesto, né? Então, estava aí um telespectador que disse que o presidente teve que deixar tudo ir para Gorongosa. Nós temos que saber que Gorongosa, ele é presidente de Moçambique. Gorongosa também faz parte de Moçambique, né?
Então, eu acho que ele está agindo como o presidente de Moçambique, porque o que ele está a fazer, se dependesse do partido que ele chefia, o Frelimo, eu acho que não estaria a fazer tudo isso que ele está fazendo. Então, é de louvar o gesto que ele fez. Acredito que a paz há de ficar. Muito bem, obrigado. Obrigado, Sr. Natalino, a acreditar na paz. Voltamos aqui para o Julião Kumbane. Estão a decorrer, a par deste diálogo que está a decorrer entre o Presidente da República e o líder da Renamo, também está a decorrer um trabalho envolvendo duas comissões. Uma que está a lidar com questões militares e outra com questões de descentralização. Essas comissões já estão a trabalhar há sensivelmente 4 a 5 meses, se não estou em erro. Até aqui não se conhece aquilo que é o resultado prático do trabalho destas comissões, fora aquilo que nós vimos há cerca de um mês e meio, em que foram desativadas posições que faziam cerco ali na Serra da Gorongosa ao líder da Renamo. Esta falta de informação concreta daquilo que está a ser a discussão sobre a descentralização, até que ponto pode minar este diálogo? Volto a esta questão daqui a pouco, mas deixe-me atender o último telespectador desta noite, o Sr. Constantino, que nos liga da Matola. Boa noite, Sr. Constantino. Sim, boa noite, obrigado. Sim, o seu contributo. Sim, primeiro para congratular os dois líderes pelo encontro, que estão a dar motivação aos moçambicanos e boa perspectiva. Nós esperávamos há muito tempo, era o nosso desejo que o chefe de Estado fosse ao encontro do seu irmão para resolverem a nossa situação, que já estamos cansados. E quando fizeram isto, foi muito bom para nós, alimenta-nos, dá-nos novas esperanças e muita vontade de viver. Mas eu estou muito decepcionado com o Sr. Kumbane aí. Ele tem que olhar muito os interesses dos moçambicanos. A vontade que ele tem de subir defendendo coisas que não dão, não nos agrada. Ele deve pensar muito nos moçambicanos, olhar para o sofrimento dos moçambicanos. Moçambique não é um grupo de pessoas. Moçambique somos todos nós. Mas olha, o Sr. Constantino, eu pedia que se centrasse naquilo que é o tema do debate. Não estamos aqui para falar do Sr. Kumbane, do Sr. Nhambe, nem muito menos do Alfredo Júnior, que é apresentador. Temos um tema aqui que estamos a debater. Vamos centrar-nos no debate, no tema que nós escolhemos para o programa. Sim, obrigado. Mas a maior contribuição que eu tinha é essa. Estamos muito felizes. Exato. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sr. Constantino. Volto então aqui ao Julião Kumbane. Eu falava desta questão de não conhecermos aquilo que de facto está a ser discutido pelas comissões, particularmente a comissão que está a lidar com a descentralização. Até que ponto isto poderá afetar ou não o rumo deste diálogo? Eu penso que o diálogo está a ter um bom rumo até agora, exatamente porque estas comissões são duas. Aquela que está a tratar de assuntos militares e aquela que está a tratar dos assuntos ligados à descentralização estão a trabalhar nesse sigilo. Quando a comissão que estava a lidar com assuntos militares abriu-se um pouco, abriu-se para a comunicação social e para os moçambicanos, constatamos que havia ali um pequeno ruído. Sim. É exatamente por causa disso que eu penso que nesta fase delicada, porque estes assuntos que estão a ser discutidos neste momento, nossos caros moçambicanos, são muito delicados. A Renamo permaneceu com homens armados durante mais de 20 anos, numa situação de ilegalidade. Não era bom para a Renamo, não era bom para o país, não era bom para ninguém. E não foi porque a Renamo não quisesse realmente se desmilitarizar. Foi porque os mecanismos criados pelo Acordo Geral de Paz não foram devidamente acionados para que a Renamo ficasse sem homens armados. Vamos deixar essa história e vamos concentrar-nos no facto de que a Renamo tem que ficar desarmada. Havia a ideia de que os homens da Renamo têm que entregar armas voluntariamente. Assim não aconteceu. Houve a ideia de que
tem que se desarmá-los compulsivamente. Não funcionou. O próprio chefe do Estado corrigiu isso. E agora está-se a conversar sobre como é que eles podem ser desarmados nos termos que foram previamente acordados ou segundo um novo modelo. Mas a Renamo tem que ser um partido sem armas, sem um braço armado. Este assunto é muito delicado. Como é que isso se faz? Como é que não se faz? Isso é assunto que tem que ser discutido a porta fechada, como está sendo discutido agora, porque qualquer saída de informação de lá de dentro para cá para fora pode meter barulho e pode fazer com que o processo atrase. O mesmo se aplica em relação ao assunto de descentralização. Temos que nos lembrar que o assunto de descentralização dos órgãos de administração do Estado surge porque nas últimas eleições a Renamo introduziu uma nova fórmula de reivindicar resultados eleitorais. Disse, eu ganhei 6 províncias, eu quero governar. Mas a nossa Constituição não prevê isso. E levantamos e dissemos, não é bem assim. A Renamo disse, se vocês não querem assim, vamos governar à força. E qual é a força que a Renamo confia? São esses homens armados que não estão, esses homens armados que ainda têm. E são eles que foram utilizados para começar a atacar pessoas pelas ruas. Okay? Para defender o Jacama nos comícios que ia fazendo lá no norte. Não estava a ser bom. Então, este assunto também é muito delicado e precisa de ser discutido à porta bem fechadinha. As recomendações dessas comissões, porque são comissões técnicas, não políticas. Anteriormente nós trabalhamos com comissões políticas e tudo mais. Os 2 líderes decidiram, o Presidente da República e o líder da Renamo, decidiram, vamos formar 2 comissões para discutir as 2 questões centrais de discórdia. Uma, desmilitarizar a Renamo. 2, a segunda questão, esta de descentralização. Como fazemos isso? Vamos seguir a lei. Portanto, aqui ninguém está a obrigar ninguém a ferir a lei agora. Todos temos que funcionar debaixo da lei. Porque isso tudo aconteceu porque a Renamo pensava que podia resolver certos problemas forçando a mudança da Constituição, mesmo que isso não fosse de acordo com a forma como a própria Constituição prevê que pode ser mudada. Mas, felizmente, nos entendemos. Os 2 líderes acabaram acordando uma agenda boa, que é, vamos formar 2 condições, vão trabalhar no sigilo. Quando acabarem, vão apresentar o produto das suas recomendações aos 2 líderes, vão acertar o que é preciso acertar, depois disso vai desaguar na Assembleia da República. Bem, vamos ter, nessa altura, todos nós a oportunidade para discutir isso. Nhame, qual é a sua opinião em torno deste secretismo, deste sigilo que está a ser a discussão, o trabalho das 2 comissões, particularmente a comissão que está a lidar com esta questão da descentralização, e recordo este exemplo que tivemos da abertura da Comissão de Assuntos Militares, em que houve um ruído, houve opiniões discordantes quando a comunicação social esteve na Gorongosa. Eu quero comparar essas 2 comissões como um investigador ou alguém que vai ao campo para fazer pesquisa. Traça algumas questões e pretende alcançar algum resultado e vai fazendo questões, vai fazer questões e depois vai aglutinar os resultados todos, faz análise, coloca a sua conclusão e entrega ao fazedor de políticas para decidir na base dos factos. Então, essas 2 comissões não estão para decidir no que deve acontecer. Estão para auscultar e depois trazer as suas recomendações a quem deve decidir. Nesse caso, quem deve decidir é a Assembleia da República. Por isso, eles não têm competências na prestação de contas à Assembleia da República, porque eles estão a usar um termo de referências para poder trazer alguma coisa que vai servir como base na tomada de decisão. É por isso que ele não é secretismo, é apenas um mecanismo de trabalho, porque mesmo de nada vai interferir exatamente no bom curso deste processo. Nada, não tem nada a ver. Então, eles têm que aglutinar todos os resultados, por exemplo, dissipar a questão da separação de conceitos. Vamos lá dar o exemplo de descentralização e desconcentração. O que significa descentralização, o que significa desconcentração, se a questão do gradualismo para a autarcização de todos os distritos, qual é o impacto. Doutor Nhame, não é secretismo. Não, mas é isso que estou a dizer. Mas é sigilo, porque mesmo no exemplo que deu de pesquisa, a gente não vai falando dos resultados à medida que vai processando os dados. Os dados têm que ser processados, depois só podemos comunicar os resultados. Portanto, estas comissões estão a trabalhar, não é no secretismo, porque sabemos que há 2 comissões que estão a trabalhar, então não são no segredo, mas estão a trabalhar no sigilo, que a missão que tem, porque é delicada, exige. É que eles devem produzir, assim, na minha opinião. O que eu estava a dizer é que, no fim, eles devem produzir recomendações concretas, na base das quais alguém que deve tomar a decisão ter uma decisão informada. Sim, sim. Então, acho que seria, nós não, como povo,
temos que deixar essas comissões trabalhar, interagir com quem deve interagir, buscar resultados. Por exemplo, eu estava a dar simplesmente um exemplo. Há quem não percebe, por exemplo, a diferença entre a desconcentração e a descentralização. E há quem não acha que o país tem que ser totalmente autarcizado ao nível dos distritos, e depois quais são os impactos financeiros, o que significa. É na base dessas recomendações, no fim, que alguém que tem que decidir vai dizer, olha, acho que na base das recomendações que vêm das comissões, nós tomaremos esta e aquela decisão. Porque mesmo o modelo da integração dos homens armados da RENAM, tem que existir muita coisa. Por exemplo, há aqueles que estiveram dentro do exército como milicianos, que possam dizer, olha, está bem, nós não estivemos daquele lado, mas somos iguais aos homens da RENAM. A diferença é que uns foram repiscados durante isso e nós não fomos repiscados. Qual é o tratamento? Então, há muita coisa que nós temos que ver, que mesmo dentro da desmilitarização, não é apenas focada aos homens armados da RENAM, mas é um pouco mais amplos por todos aqueles que talvez estiveram envolvidos de uma ou de outra maneira no processo de guerra. E não só, desculpa terminar, e não só as vítimas, como é que serão tratados desse conflito, porque os benefícios da integração dos que mataram dentro do exército também tem que recair sobre aqueles que sofreram. Então, todo esse exercício, só a Comissão da Desmilitarização pode trazer recomendações sustentáveis para se poder tomar uma decisão. Muito bem, estamos mesmo já em cima da nossa hora limite para fecharmos aqui o programa, mas não vamos deixar de apresentar esta imagem também simbólica daquilo que tem sido o esforço do Presidente da República na busca da paz. O Presidente da República está na província de Sofala, onde está a prosseguir com a sua visita presidencial, e num comício em Vanduze, próximo de uma antiga base da RENAMO, em Satungira, o Presidente da República libertou pombas, simbolizando a paz que se pretende neste país. Vamos ver esse momento. Que o Presidente da República recebia esta pomba branca que simboliza a paz, e acabou libertando esta pomba. Então é esta imagem com que nós queríamos fechar esta edição do programa Contraponto. Talvez 10 segundos, só para um brevíssimo comentário a esta imagem. 10 segundos para comentar esta imagem. Isto é mais uma demonstração inequívoca de que o nosso presidente, o Presidente da República de Moçambique, que é presidente de todos os moçambicanos, ele está empenhado na busca da paz para todos nós. Está de parabéns, Presidente da República, pelo esforço, e que, na verdade, não está a fazer nenhum favor, está a cumprir com aquilo que são as obrigações. Ele foi eleito porque prometeu paz, e esperamos que até o final do mandato ele tenha trazido a paz que nos prometeu durante o processo eleitoral. Muito bem, então marcamos ponto final a esta edição do programa Contraponto, onde o mote da análise foi, ou o tema da análise foi esta visita, este encontro que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, manteve no último domingo com o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, um encontro que teve lugar na Serra da Gorongosa. Tenha a continuação de uma ótima noite e até a próxima. Paz, música aí da paz. Batam palmas, vamos palmas, palmas.